Fala, meus zerados, tudo bem? Seguinte, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre 5 práticas que você vai poder colocar na sua vida, seja lá onde você mora, em qualquer cidade do Brasil, para que você consiga aproveitar a vida sem necessariamente precisar gastar dinheiro. Você sabe qual é a maior mentira que contam para você? É que é preciso gastar dinheiro para você ser feliz. E isso não é verdade, não. Tem pesquisas de psicologia e finanças que falam muito sobre esse tema e a gente vai abordar tudo isso aqui hoje com vocês. E o segredo para isso é a tal da riqueza invisível, que nada mais é sobre como saber aproveitar a vida sem necessariamente atrelar isso a questões de gastos financeiros. E a primeira dica que eu falo para vocês é sobre o turismo que vocês podem fazer na cidade que vocês moram ou em cidades do lado que sejam muito acessíveis para vocês. Eu já começo falando aqui de um estudo de um economista chamado Richard Easterling. E o que ele fala nada mais é que, acho que é um básico, a gente já espera um pouco que isso aconteça, a gente vê, mas a gente não acredita muito, né? Mas que quando nossas necessidades básicas são supridas, tudo que vem depois disso não é um incremento absurdo na felicidade, no sentimento de felicidade da pessoa. Então é um pouco disso que fala esse estudo e a gente vai abordar um pouco disso aqui. E aí, em vez de você ficar tentando ver onde que você vai gastar, em qual restaurante que você vai, para poder colocar ali no Instagram, publicar, mostrar status, muito mais interessante você tentar fazer coisas que estejam mais acessíveis a você. Então, perceba, tem possibilidade de você ver um pôr do sol da cidade onde você mora, de algum lugar ou de algum lugar próximo que seja mais acessível. Tem possibilidade de você dar uma caminhada diferente, conhecer sua cidade por outros olhares. Então, existem caminhos de você aproveitar e viver a vida sem necessariamente atrelar isso a gastos, né? Então, essa coisa não é a coisa mais importante. E cada vez que você faz isso, você vai ter uma sensação de felicidade maior sem necessariamente ter um incremento de gastos que vai fazer você, de repente, aqui, finalmente sair do zero, poupar e pensar na sua liberdade financeira. E a segunda dica aqui fala sobre você tentar experiências manuais, né? Ou faça você mesmo. Então pensa, puxando aqui o exemplo que a gente citou sobre restaurante. É claro, eventualmente você ir em um restaurante super legal, mas se você consegue ali aproveitar um parque na sua cidade, um lugar mais verde, fazer um piquenique, olha que momento que você vai ter na sua vida que, cara, nenhum restaurante caro vai te dar. Então essas são experiências memoráveis que você pode fazer com seu parceiro, com a sua parceira, com seus filhos, né? Ou você mesmo sozinho, você mesma sozinha, que vai fazer uma grande diferença aqui, né, em como você está vivenciando e experimentando aqui a sua cidade e sem necessariamente falar aqui de gastos excessivos. E aqui eu vou conectar com mais um estudo, tá? Tem um doutor, né, de uma universidade de Cornell e ele fala o seguinte, né, que as experiências mais duradouras e mais marcantes, elas estão basicamente em coisas que você faz e menos em coisas que você compra. Então, se liga nessa aí. E aqui mais uma dica, e essa aqui eu adoro, né, fala sobre agenda cultural gratuita na sua cidade, né? Então, de repente, tem música ao vivo em algum lugar, numa praça, ou museu, algum lugar que você possa ir e aproveitar exatamente pontos que já são oferecidos e que, na verdade, a gente já paga imposto para isso. Então, nada mais justo do que a gente aproveitar esses momentos. E aqui, nesses lugares, a gente vai conseguir extrair muita coisa boa. Muita mesmo, acredita em mim. Inclusive, falo aqui para vocês. Recentemente, eu postei um shorts aqui no YouTube e era simplesmente eu com a minha família num lugar verde. Tinha uma banda que estava tocando onde a gente foi, a uma feira, e essa feira tinha uma música ali tocando, né, legal, a gente filmou, e acredite, pessoal, assim, esse foi das postagens assim, que mais geraram resultado, mais geraram interações e tudo mais. Então isso prova o quanto que, cara, a felicidade está em momentos realmente ali, não precisa estar conectado ao dinheiro, gente, não precisa. E a psicologia tem um ponto aqui que fala sobre o seguinte, a tal da esteira hedônica. Vou falar um pouquinho sobre isso. Basicamente, a gente está falando do seguinte, o cérebro ele tem picos de dopamina, então a gente compra alguma coisa, puf, pico de dopamina. Legal, né? Só que cada vez que você tem esses picos de dopamina, a gente vai acostumando o nosso cérebro a esperar esse tipo de incentivo.
né? Então, o que que acontece? É como se fosse assim, a gente pode atrelar isso um pouco a drogas até, né? Então a pessoa vai consumir drogas e aí aquilo gera uma sensação de bem-estar, mas aí depois ela precisa de mais, porque aquilo que ela já tomava antes não funciona, depois mais. E eu não tô falando só de drogas ilícitas não, tá, pessoal? Drogas na sua totalidade. Né? Tem gente que toma remédio para dormir e depois não consegue dormir sem o remédio, e depois tem que aumentar a dosagem do remédio para dormir, que aquela dosagem anterior não resolvia. Então o nosso cérebro ele vai sempre se acostumando com aquilo e vai pedindo mais, mais. A mesma coisa funciona aqui quando a gente está falando de dopamina gerada por compras. Então, se você acostumar seu cérebro a comprar coisas e ter sempre esses picos de dopamina, você vai sempre comprar mais, mas isso aqui, pessoal, é corrida de ratos, né? Não vai resolver o seu problema aqui. E a próxima dica é outra coisa que eu particularmente gosto bastante também. Fala sobre o hobby de baixo custo, né? Então, você não precisa, né, achar hobbies ali que são caros. Tem alguns hobbies que são muito caros, né? Tem gente que gosta de andar de bicicleta e anda de bicicleta com a melhor bicicleta, com o melhor equipamento, o melhor capacete, o melhor relógio, né, para poder registrar tudo, enfim. Isso acaba custando muito caro. Quem pode, excelente, cara, vai nessa, né? Se você pode, se você tem dinheiro para isso, excelente. Mas a grande maioria dos brasileiros, né, não tem esse dinheiro todo para poder, né, custear um hobby caro, né? Então, o que eu recomendo aqui? Acha hobby, né? Mas um hobby que seja barato, uma caminhada na rua, uma corrida com o tênis que você tem em casa, né? Dar uma volta de bicicleta com a bicicleta que você tem, se você tiver uma, evidentemente, né? Acho que tem coisas aqui que você pode fazer que não necessariamente estão atrelados a gastos exorbitantes, né? Então, qual é o hobby barato, né, que você poderia aplicar na sua vida, que é de baixo custo, ou melhor ainda, de custo nenhum, mas que você pode sentir um prazer genuíno ao fazer isso? Eu, particularmente, gosto muito de andar de bicicleta, gosto muito, mas bicicleta não é essa bicicleta que a galera anda, não, todo equipado. Eu pego minha Calóizinha aqui, minha bicicleta padrão, e vou dar uma volta, adoro. Gosto de correr na rua com tênis que eu tenho em casa também, ou simplesmente dar uma caminhada, ouvindo um podcast no meu fonezinho. Então, tudo isso são coisas baratas que você pode fazer e você vai sentindo cada vez mais o prazer da vida acontecendo. A gente não está falando aqui de dopamina barata. A gente está falando aqui de uma dopamina instantânea, onde você compra e a coisa vem. Estamos falando de um processo, mas que é realmente aquilo que vai te trazendo prazer, né, ao longo da execução daquela prática. Mas, de novo, não atrele isso a custos. Tem muita gente que confunde as coisas e não vai correr porque não tem o melhor tênis. Não vai para academia porque não pode ir para a melhor academia, sendo que, na verdade, você pode fazer exercícios com o peso do corpo na sua casa. Se esse for o seu hobby, enfim, encontra o seu. E tem gente que tem hobbies aqui do tipo, tomar um café numa cafeteria X, né? Às vezes é um café que vai custar ali aproximadamente R$ 15, né? Café é caro, né? E tem um doutor, né, uma pesquisa basicamente que foi feita, Dr. David Bach. E o que o David Bach diz? Ele fala sobre o impacto que essas pequenas coisas vão tendo ao longo da sua vida e o quanto que isso atrapalha, né, a sua vida financeira. E o quanto que a economia desses pequenos valores pode gerar de, na verdade, um outro elemento que faz você poupar muito mais e aquilo realmente gerar mais riqueza e mais economia para você. Então a mensagem final para isso aqui é o seguinte: um hobby simples e barato cuida da sua mente hoje e do seu bolso amanhã. Fica a dica. E a última dica, foca na taxa da sua poupança, o quanto você tem investido, e não no status. Eu vou te falar um pouquinho por quê. E essa aqui eu já vou lançar uma frase de impacto, tá? Então, tenta trocar o comprar como recompensa por poupar para sua liberdade financeira. Isso aqui, galera, assim, isso muda tudo, tá? E tem um estudo conhecido como estudo Trinity, que fala sobre essa questão aqui de liberdade financeira. E o que esse estudo mostrou? Que não importa o quanto você ganha, importa mais o quanto você poupa.
Então, qual é o paradoxo da coisa aqui? Então, uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês e ela consegue economizar só 500, ela está muito mais longe da liberdade financeira do que uma pessoa que ganha 5 mil reais, ou seja, metade do valor dela, mas que essa pessoa que ganha 5 mil reais consegue juntar 1.000, 1.500. Né? Então, muito mais vale o que você consegue de uma forma disciplinada poupar do que aquilo que você consegue ganhar. Né? Claro que uma coisa acaba se relacionando com a outra, porque tem gente que ganha tão pouco que não consegue poupar, e aí realmente é uma outra problemática. É importante que as pessoas também busquem melhorar tecnicamente o seu currículo, né, seu aspecto profissional, vamos dizer assim, mas que em algum momento você consegue atingir um patamar onde você realmente consiga poupar mais do que o que você está gastando, ou pelo menos poupar uma boa fatia daquilo que você ganha. Então não é sobre o quanto você ganha, é sobre o quanto você poupa. Não sou eu que estou dizendo isso, é um estudo conhecido, de novo vou falar, o estudo Trinity, que fala sobre essa questão. Então, galera, assim, para concluir aqui, a gente não está falando sobre o que é ostentação no final. Ostentação não é aquilo que você tem, não é tudo aquilo que você comprou. Ostentar é você ter liberdade para o que você vai fazer na sua segunda-feira. É você ter tempo, é você ter controle sobre aquilo que você faz. Isso é liberdade. Mas liberdade se constrói. Liberdade não é aquilo que eu desejo e simplesmente vou ter. É um trabalho, é um processo, dura anos. Se você, assim como eu, também não nasceu de berço de ouro, né, e eu, relembrando vídeos passados aqui, já fui entregador de livro, já fui operador de telemarketing, já fui estoquista. Cara, eu já trabalhei bastante, né, em um monte de coisas, já trabalhei até mesmo na minha área, né, com trabalhos que não me pagavam tão bem, e fui evoluindo, foi todo um processo. Então você tem que estar disposto ao processo. Tem muita gente que deseja o sucesso, deseja alcançar alguma coisa, mas não está disposto a pagar o preço do processo. Então existem dois tipos de pessoa, você tem que descobrir que tipo de pessoa é você. Está disposto a pagar o preço do processo, mas conseguir a sua liberdade financeira? Vem comigo. Se não, é mais uma pessoa que vai ficar reclamando aí da vida e, enfim, colocando culpa em governo, em taxa e no empregador e uma série de desculpas aí que são infinitas. Você pode ficar dando desculpa à vontade, mas o que mais importa mesmo é o que você vai ser impactado na sua vida para sempre, né, por causa dessas atitudes e dessas decisões que você tem ou que você deixa de ter, né? Porque deixar de tomar uma decisão também, às vezes, é uma questão ruim aí. E se você quiser continuar aqui aprendendo, né, vendo minhas histórias, coisas que eu aplico na minha vida, porque tudo que eu falo aqui, na verdade, são coisas que eu aplico na minha vida, né? Então são questões genuínas. Eu que, de novo, saí daquela situação de vários tipos de empregos e tal, e hoje, né, chegando aos 40 anos com mais de R$1 milhão investidos, não foi fácil, não será fácil para você também, mas eu te garanto, assim, chegar nesse lugar é muito bom, galera. Então, conseguir fazer isso, recebi a ajuda da vida, vamos dizer, do universo aqui para chegar nesse lugar, e tudo que eu quero aqui, se eu puder ajudar você a chegar nesse lugar também, vou ficar muito feliz. Então vem comigo no processo, acompanha aí, siga o canal, dá um like aí pra gente também entender se foi um vídeo bom, se não foi um vídeo bom, pra gente continuar compartilhando aqui, né, material com vocês, de experiências pessoais para fazer você chegar na sua saúde financeira e ajudar você a sair do zero. Beleza? Vem comigo! Fui!